Bem-vinda a esse novo episódio do podcast da Poracá, onde a gente compartilha pontos de vista novos e inovadores e uma nova consciência sobre os animais. Se você está preparada para enxergar o seu animal sob uma nova perspectiva, você está no lugar certo. Eu sou a Thaís, estou com o Guilherme e o tema de hoje acho que chama bastante atenção, muitas pessoas vão se identificar. Toda semana lá no nosso Instagram, se você não segue já, vai lá seguir, @poracá. A gente abre uma caixinha de perguntas de qualquer tema, é uma caixinha de perguntas aberta, onde as pessoas podem trazer as dúvidas, conselhos, dificuldades. A gente chama de Porá Café, porque é conversando com a gente. E nessa caixinha de temas abertos, a gente escolhe um tema para trazer e aprofundar aqui no podcast. E essa semana não foi nenhuma pergunta que foi colocada na caixinha, foi um desabafo, e eu vou ler a mensagem aqui porque com certeza você vai se identificar em maior ou em menor grau com o que essa tutora está relatando. Ela fala assim: meu cachorro não para um minuto, não consigo fazer nada, eu fico desesperada. Ele não sabe descansar e eu não sei mais o que fazer. E isso tem sido bastante comum, não só com cachorro, mas com gato também. Então, boa parte dos relatos que a gente recebe são animais que acabam sendo taxados como desobedientes, como terríveis, como destruidores, gatos que miam muito. Então, são sempre animais que a gente tem uma grande dificuldade na convivência, principalmente quem tem esse olhar de que os animais têm que ser quietos, né? E aí é muito difícil quando o animal apresenta essa hiperatividade ou essa ansiedade relatada. E a gente vai trazer aqui um pouco mais além o que está por trás de tudo isso, de todos esses comportamentos e da tal da ansiedade. Por que a gente está vendo cada vez mais ela? O que você pode analisar aí na sua vida, na sua rotina e no seu animal para melhorar isso? E o que está por trás das emoções, que é o tema que a gente mais gosta, como você compreender essa ansiedade para poder agir de maneira mais assertiva aí com o seu animal. E aí a primeira coisa é a gente entender que a ansiedade, ela faz parte da vida, ela é uma emoção e ela pode ser boa. Então, por exemplo, quando você pede um comando para o seu cachorro, ele sente uma pequena ansiedade para ele fazer certo e ganhar uma recompensa. Então, a ansiedade por si só, ela não é um problema. O grande problema, que é um dos pontos que a gente quer trazer aqui, é que a gente acaba superestimulando essa ansiedade, tanto na gente quanto nos nossos animais. Exato. Então, se a gente parar para pegar até a definição de ansiedade pela psicologia humana, né, o que os cientistas de comportamento humano dizem sobre o que é ansiedade, ela basicamente é descrita como uma resposta de estresse frente à possibilidade de um evento acontecer. Então, em outras palavras, é uma preocupação com o futuro. O que vai acontecer? Então, pegando até esse exemplo que você mencionou, de pedir um comandinho, né, para o cachorro sentar, por exemplo. Ele senta na expectativa de, no futuro, ganhar uma recompensa da gente. Só que, né, falando de um jeito simples e básico, assim, né, falar quando um cachorro, a gente pede para o cachorro sentar, talvez não traga a seriedade com que, às vezes, um desequilíbrio emocional pode causar na vida das pessoas e na vida dos animais. Falando um pouco da vida dos humanos, assim, eu já cheguei a ver uma estatística falando sobre o estilo de vida humano atual, né, como que o ser humano tem vivido, principalmente quem vive em cidades grandes, e fizeram um levantamento que em algum grau até 90% das pessoas que vivem numa cidade grande têm algum desequilíbrio relacionado à ansiedade, né? Não vamos chamar de um transtorno, que pode ser algo muito mais sério, e a gente nem vai entrar nesse ponto mais profundo aqui. Mas será que toda essa dificuldade, às vezes, de lidar com o comportamento dos animais nas nossas casas humanas, nos nossos apartamentos, e apartamentos, às vezes, cada vez menores, né? Será que também não é atrelado a essa questão de ansiedade humana? Será que o nosso estilo de vida, de alguma maneira, também não pode levar com que os animais não tenham tanta inteligência emocional e tanto controle assim sobre essa emoção, que, como a gente comentou, ela é básica e ela é primária em muitos seres vivos que têm basicamente ali algumas estruturas bem primitivas do funcionamento de um cérebro.
E aí, reflita sobre isso. Fala, bom, será que eu só estou estimulando ele? Será que eu estou indo pelo caminho realmente de só recompensar comportamentos ativos, só dar atenção por ele estar fazendo alguma coisa, nunca ter parado para ensinar ele a ser mais calmo? Então, para mim, esse é o primeiro olhar. Pensar do histórico, desde que esse animal está com você, o que foi recompensado até agora? Como que foi essa dinâmica entre vocês? Porque também tem muito a ver com, às vezes, você ser muito agitado com ele, né? Então, toda vez que você vai interagir com ele, você também acaba sendo super estimulante. Então, ter esse olhar, primeiro ponto, para mim, é o repertório desse animal. Então, se ele foi muito recompensado, foi muito estimulado, sempre tem que estar fazendo alguma coisa, esse já é o primeiro cuidado que tem que ter para melhorar essa ansiedade. Ele, de certa maneira, foi condicionado a se comportar assim, né? Isso que você está querendo dizer. Ele aprendeu que o jeito dele de interagir com a vida, né? De como que ele fica dentro de casa, é sempre nessa expectativa alta de que brincadeira que vai acontecer, agora é passeio, agora é ficar no colo, agora é sair para ir na casa de alguém. Então é um estado constante na expectativa de acontecer alguma coisa, que a gente remete sempre, né, como eu falei, uma preocupação com o futuro, é uma ansiedade muito alta nessas situações. Principalmente como quem, por exemplo, fica de home office, quem tem uma convivência mais intensa, às vezes, com seu animal, a gente está sempre concentrado no trabalho, concentrado em outras coisas, e a gente acaba só dando atenção quando esse animal tem um comportamento mais ativo. Então, quando ele traz o brinquedo, quando ele late, quando ele dá uma patadinha na gente, quando ele senta, o gato senta no nosso computador e começa a miar. Então, a gente acaba fazendo isso sem querer. A partir de agora você vai começar a prestar atenção nisso, mas é um dos fatores que contribui. E quando acontece algumas divergências assim, né, nessa rotina dos humanos junto dos animais, eles podem acabar também interpretando um pouco de uma maneira diferente do que a gente gostaria o nosso próprio comportamento. Por exemplo, os animais, eles nem sempre entendem que quando a gente está olhando para aquele quadradinho preto, que é um celular, olhando para a tela de um computador ou lendo um livro, ele não entende que a gente, de certa maneira, está interagindo com outra coisa. Imagina do ponto de vista de um animal, quando ele vê a gente, de certa maneira, travado, assim, a gente deu um bug, a gente travou e ficou ali 15 minutos olhando para a tela do celular. Normalmente, o que faz a gente parar de dar atenção para a tela do celular ou qualquer outra atividade que a gente esteja ligado é quando ele tem comportamentos mais intensos. Então, tem muito cachorro que tem dificuldade de ver a gente trabalhando no computador e ele traz brinquedo nessas horas. Quando a gente senta para ler um livro, ele quer pular no nosso colo nessa hora, sabe? Quando então, abre uma videochamada, abre né? uma videochamada, o gato passa na frente da câmera e pisa no teclado. Tem algumas atitudes humanas também que os animais não conseguem entender muito bem. Eu lembro muito de uma tirinha que uma vez eu vi num jornal, de que era um gato e um cachorro conversando, e aí um olhando para o outro falando assim, e olha lá, o humano quebrou de novo. E aí a imagem seguinte era exatamente essa, do humano olhando para o celular, e provavelmente ele deve ter ficado muito tempo ali. Aí o cachorro fala assim, já sei, tive uma ideia. Ele vai lá e faz um cocô no meio da sala, assim, em cima do tapete, e imediatamente o humano tira a atenção do celular e vai pro cachorro dar uma bronca, e ele fala, falei, consegui, acabei de consertar esse humano. Então essa percepção de como que os animais interpretam as atitudes deles e o que isso tem de consequência no nosso comportamento. Muitas das vezes os animais que são hiperativos dentro de casa, ficam fazendo de tudo para querer chamar nossa atenção, brincar, interagir com a gente, na maioria das vezes eles estão sendo, como a gente disse, recompensados e reforçados por ter esses comportamentos mais intensos. Isso, uma das maneiras que a gente tenta ajudar nosso animal é pensando assim, bom, se ele tá ansioso, se ele tá aqui tentando chamar minha atenção e tal, eu acho que ele tá precisando de mais atividade. Porque é uma coisa que muitas pessoas falam, né? Que começou a se difundir também. Falar, bom, seu animal precisa de mais exercício. Ele precisa gastar energia, a famosa gastar energia. E aí a gente começa a
tentar propor mais atividades, na melhor das intenções, e que muitos animais realmente precisam. A gente não está falando que eles não precisam, é fato que a maior parte dos animais realmente precisa, mas tem 2 pontos bem importantes sobre o gastar energia. Uma é que alguns animais acabam tendo atividades demais, então eles acabam indo para o outro extremo, é aquele cachorro que vai para a creche todo dia, o dia inteiro, passeia muito, joga bolinha loucamente, então a gente acha que é deixar ele cansado que vai melhorar a ansiedade, ou a gente propõe atividades não tão adequadas que também pioram a ansiedade. E aqui até vou deixar o Guilherme falar que ele sempre gosta de trazer o exemplo do cansar versus ansiedade, e aí eu vou falar do outro exemplo para ficar bem claro qual a correlação do exercício com a ansiedade. No que você estava falando, eu estava pensando, eu sempre uso o exemplo de atletas de alta performance, né? Sei lá, um maratonista, um triatleta. A gente enxergar o comportamento dos animais desse jeito, de que eles precisam gastar energia, eles precisam de mais atividade, seria a gente assumir que qualquer ser humano que seja um atleta de alto rendimento e treine muito, o cara treina todo dia, corre muito, faz muita força e tal, essa pessoa está imune a ter um transtorno de ansiedade, a ter alguma questão ligada à ansiedade, a ter dias que ela está um pouco mais ansiosa ou menos ansiosa, sabe? E não é assim que funciona. E aí que, se a gente parar para pensar também, como eu falei, no nosso estilo de vida humano, seria a mesma coisa que a gente assumir que quanto mais reuniões, mais obrigações, mais compromisso, mais roupa para lavar, mais louça para lavar, a gente vai ter uma vida mais tranquila e menos ansiosa. E na verdade, às vezes é exatamente o oposto disso. Então, quanto mais coisa a gente tem, às vezes é uma ansiedade que acaba, de certa maneira, sendo alimentada. Por quê? Porque a ansiedade sendo uma preocupação com o futuro, imagina que quando um cão, por exemplo, ele vê a gente indo mexer no armário mágico onde ficam guardados os petiscos, a coleira do passeio ou até mesmo a alimentação, a ração dele. Ele já como ele é ansioso, eu imagino que a leitura do ponto de vista dele deve ser mais ou menos assim. E olha lá vai o humano. Nossa, ele tá indo na direção do armário mágico. Aí nisso já gera aquela palpitação, o batimento cardíaco dele já acelera, ele já fica numa expectativa. Aí na hora que a gente põe a mão no armário, ele, meu Deus, ele botou a mão, é agora, vai acontecer isso. E daí a gente pega ainda uma comida, um petisco que seja interessante, um brinquedo que ele adora muito. Geralmente é o armário que tem a coleira, né? Tem tudo junto. A coleira que ele adora ir passear. E aí ele realmente ganha o petisco, ele ganha o passeio, ele ganha um brinquedo. E essa consequência, ela reforçou toda a expectativa que ele estava desde o começo, quando ele imaginou que a gente estava indo na direção do armário. Então imagina que isso, com o passar do tempo e a repetição das experiências, vai deixando o cão cada vez, o cão, o gato ou até humanos, crianças, e com a gente acontece isso também. Com gato, desculpa, mas com gato acontece muito dele começar a miar e a gente fala, ele tá com fome. Tá com fome. E aí vai lá e dá um petisquinho. É claro que ele vai comer, porque é super gostoso, mas a maior, assim, diria que 98% dos gatos não tava com fome, né? Ele tava querendo chamar a sua atenção. A gente reforça. Acaba também reforçando o comportamento e é isso a gente fala muito no nosso curso de inteligência emocional, de que quando a gente reforça comportamentos, a gente não está reforçando só a ação, a gente está reforçando também o estado emocional envolvido naquela ação. Então, se um cão faz comandos bonitinhos num estado de ansiedade, cada petisquinho, cada recompensa alimentar que a gente oferece, reforça também esse estado emocional de ansiedade ligado àquela atividade. Se o passeio é feito de maneira ansiosa, então, olha lá, vai pegar a coleira. Ixi, pegou a coleira, veio na minha direção, colocou a coleira. É uma confirmação atrás da outra que esse animal vai tendo sobre toda a expectativa que ele criou sobre o que iria acontecer no futuro. Então a gente tem que ter esse olhar de que a ansiedade sendo uma preocupação constante com o futuro, a gente precisa entender, na verdade, se o que a gente está proporcionando, né, as consequências que a gente proporciona na vida dos animais, elas estão passando uma mensagem, tanto a mensagem que a gente gostaria que ele entendesse,
quanto se elas estão de alguma maneira recompensando e reforçando um estado emocional que para ele seja confortável. Agora, falando especificamente sobre o que fazer, né? A gente falou que não é só gastar energia, não é esse o caminho. A gente precisa entender que um animal ansioso, às vezes é um animal que não relaxa dentro de casa ou pode, de certa maneira, até dar trabalho com problemas de comportamento na convivência, né? Ele não precisa de mais educação, ele não precisa ser adestrado. Às vezes é uma total desconexão com um estilo de vida adequado para a espécie que ele pertence e também que nada é algo que vai ser curado ou resolvido, né? Não é algo a ser remediado. Em alguns casos, quando envolve, né, um transtorno psiquiátrico, sim, mas também lembrando que daí a medicação também não vai ser só o que vai resolver. A gente precisa sempre olhar do ponto de vista de que para lidar com a ansiedade, o melhor caminho é sempre a terapia. Então, falando da terapia, a gente pode já ir para aquele caminho da atividade. Será que é fazer muita atividade a melhor terapia para lidar com animais ansiosos? A gente sempre fala, né? Eu acho que é a base de tudo que está por trás do que a gente fala, além da inteligência emocional e do vínculo, sobre o resgate da essência. E não é à toa que a gente trouxe isso, não é só porque a gente acha legal e bonito, é porque a gente realmente vê na prática como isso é o mais importante, é o que mais está faltando. Então, dentro das atividades, por exemplo, é lógico que atividades físicas proporcionam liberação de endorfinas, geram bem-estar, geram prazer. É claro que todo ser vivo precisa de atividades físicas. O que a gente está querendo dizer aqui é que não é só aumentar a quantidade de atividades que vai fazer com que seu animal fique menos ansioso. E pelo olhar do resgate da essência, como a gente tem essa visão do emocional, do que a espécie faria na natureza, que se você reparar, a gente não vê animais ansiosos na natureza, né? Então tem um porquê disso acontecer, porque que na natureza os animais são muito mais tranquilos, equilibrados. Então a gente traz isso para o resgate da essência pensando, bom, quais atividades que meu animal faz que geram esse prazer, que geram esse bem-estar, que terminam com uma emoção calma e positiva. E aí, se você olhar com calma, com cuidado, com um olhar bem crítico, você vai ver que muitas atividades só superestimulam ele, só fazem com que ele fique super agitado e não trazem esse benefício de acalmar, né? De realmente estimular com que ele se sinta bem, se sinta mais tranquilo. Vira só um super estímulo, como se fosse a gente ficar rodando as redes sociais. Não existe um ser humano que quando tá ansioso começa a rodar as redes sociais, fica super tranquilo, se acalma, fica pleno, isso só gera mais ansiedade. Então não é só fazer mais atividade, não é qualquer atividade. E muito menos também é só fazer treinamento, né? Então, quando a gente fala que entra nas atividades, né? quando a gente fala de terapia, né? Terapia comportamental, o que todo mundo remete assim, poxa, então a terapia comportamental são treinos, né? E aí é um termo que a gente não gosta muito e que vira e mexe a gente tem que lidar por falar de treinamento de cães, principalmente. Não é só mais comandos de obediência, não é aprender a ficar parado, a sentar quando a gente pede, a permanecer de certa maneira. É lógico que tudo isso é um estímulo cognitivo importante para qualquer animal, seja ele muito ansioso ou ele muito calmo, são conceitos legais de um animal aprender, mas, né, a gente não pode se apegar e muito menos terceirizar que essa terapia comportamental seja algo que um profissional que vai na sua casa 1, 2 vezes por semana por 40 minutos fazer um treino, é como se a gente falasse assim, bom, então eu vou ficar saradão, malhado, no melhor preparo físico, porque 2 vezes por semana vem um personal aqui. Agora, se nos outros 5 dias da semana você não tiver uma dieta controlada, você não cuidar do seu sono, você não cuidar fazer uma meditação, cuidar do seu emocional também, de certa maneira, né, essa terapia vai de novo só para o lado físico, como a gente comentou, que não é o que vai resolver. O que a gente está querendo trazer aqui é que a terapia mais adequada e tal, primeiro passa por essa mudança do que nós humanos enxergamos por terapia comportamental, porque são várias camadas que precisam ser
atingidas nessa terapia. Então são vários pontos que influenciam diretamente na qualidade de vida, tanto dos animais quanto na nossa, que vão em conjunto proporcionar uma mudança comportamental. Nenhuma delas, se for feita de uma maneira muito intensa e muito repetitiva, vai resolver o problema por si só. Vai dar uma aliviada em algum ponto, porque é melhor do que não fazer nada, mas a abordagem precisa ser, de certa maneira, multifatorial. Assim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que vão fazer com que uma terapia, propriamente dito, funcione e dê certo para um animal lidar melhor com a ansiedade. Mais uma vez, a ansiedade nunca vai sumir, né? Ela, de certa maneira, ela vai ser melhor gerenciada. Um animal vai ter mais inteligência emocional, mais plasticidade cerebral para lidar com essas questões mais intensas que às vezes acontecem na rotina dele. A gente tem essa tendência de tentar simplificar coisas que são mais complexas. Dentro da ansiedade, ou a gente entra nessa questão de, bom, ele precisa ser mais obediente, ou ele precisa de mais atividade, e na prática que a gente fala dentro da ideia... Desculpa te cortar, ou até em alguma situação específica. Então, nessa hora que eu estou fazendo determinada coisa, eu gostaria que ele se comportasse desse jeito. É lógico que existem treinos, né? Então na hora do passeio ele precisa lidar melhor com algumas coisas. Agora, se ele é ansioso dentro de casa, né, talvez o caminho não seja treinar passeio, né? A gente focar toda a nossa energia, nossa força de vontade para ajudar esse animal na situação que só nos incomoda, porque às vezes o grande desafio para ele está em situações muito mais básicas da rotina, né? E acho que esse olhar até que você estava querendo dizer. Isso, e a gente olhar mais para o equilíbrio emocional como um conjunto de coisas que a gente precisa fazer tanto para nós humanos quanto para os nossos animais, que envolve atividades adequadas, principalmente uma rotina adequada. O que a gente mais encontra são animais, que até é uma coisa que a gente compartilha bastante também dentro do Resgate da Essência, falando que a maioria dos animais não precisa de mais treinos, eles precisam de um lifestyle, eles precisam de um estilo de vida que favoreça um equilíbrio emocional. Então, a gente olhar para tudo que faz parte da vida dele e começar a agir em cada uma para melhorar essa ansiedade. Atividades que favoreçam a calma, treinos que favoreçam a calma, exercícios físicos na medida certa, nem de mais e nem de menos, um sono adequado. Muitos animais acabam entrando às vezes numa rotina muito agitada, às vezes uma casa que tem muitas pessoas e eles não têm um cantinho deles para descansar, por exemplo, não conseguem dormir bem por algum motivo. Não dormir por si só já gera muita ansiedade, já gera muito desequilíbrio. Então, olhar até para isso, para o seu animal. Será que durante o dia ele consegue relaxar? Ele tem um lugar onde ninguém vai lá incomodar ele, um lugar que é silencioso, um lugar onde ele pode ficar tranquilo, sabendo que um outro animal não vai lá incomodar ele, por exemplo. Esse é o primeiro passo, olhar para a rotina, para o estilo de vida dele e ver o que precisa de ajuste aí para ele se sentir melhor. Ele precisa, esse animal, principalmente dessa pessoa que falou, poxa, ele não consegue descansar, falar, bom, a última coisa que ele precisa agora é de treino. Ele precisa primeiro ter uma vida tranquila, uma vida mais equilibrada. O organismo dele precisa ter condições de aprender alguma coisa, né? Tá relaxado, comendo bem, dormindo bem, tendo brincadeiras, tendo exercício. E aí a gente pode pensar em introduzir treinos na medida certa também. Nossa, agora você falou, assim, foi perfeito e tudo que você falou rapidinho, acho legal até a gente listar aqui para quem está ouvindo, poder fazer essa lista de coisas que talvez ela já possa mudar na vida, até dela, né? Mas principalmente na vida dos animais, a gente está falando mais dos animais aqui. E o primeiro ponto é a alimentação, é ter consciência de que o intestino é o nosso e dos animais, é o segundo cérebro. Então existe uma comunicação entre as células intestinais com todo o nosso sistema nervoso. Se não tiver bem regulado esse intestino, que é onde as recompensas alimentares que a gente oferece nos treinamentos e tal, em todas as atividades, se tudo isso não estiver bem regulado, essas mensagens não vão ser interpretadas da melhor maneira possível. Né, o papo que você é o que você come, então a partir de alimentos que não são
os mais adequados. Se isso está, de certa maneira, formando os neurônios, formando todas as estruturas do corpo do seu cão ou do seu gato, né, entenda que talvez uma alimentação desregrada ela vai ajudar até ele se tornar um pouco mais ansioso ou ele não assimilar exatamente o que você gostaria dos treinamentos. Isso, o cuidado com a alimentação é a primeira coisa. Se você não entende muito sobre isso, a gente ainda vai trazer mais sobre esse assunto, mas procure entender um pouco melhor sobre a nutrição, sobre alimentos industrializados, sobre fontes de proteína, que isso vai influenciar bastante. Alimentos inflamatórios, né? Os animais não são preparados a digerir carboidratos como a gente, então farinha branca, pão, massinha de pizza, os petisquinhos à base de biscoito, né? Aqueles biscoitinhos, nada disso faz bem para eles. Isso, então a gente não recomenda. Essa consciência já vai ajudar muito na terapia contra a ansiedade. O segundo ponto é atividade física de qualidade. Então, como a gente já falou algumas vezes, não é mandar para creche ou contratar passeador todos os dias, levar ele para correr 15 quilômetros, né? Isso, de certa maneira, né, para alguns cães pode não fazer mal, mas não é isso que por si só vai resolver toda a terapia comportamental. É uma das camadas, então o exercício físico de qualidade um pouquinho por dia não faz mal a ninguém, mas em excesso ou a falta também pode prejudicar o processo. Outro ponto super importante é sono de qualidade. Isso pouquíssima gente fala aqui no Brasil. Então, da mesma maneira que acontece com a gente, existe um ciclo natural com hormônios ligados a entender como que o mundo funciona. Então, todos os animais, eles são orientados a perceber, por exemplo, quando anoitece e o corpo deles começa a se preparar para o que acontece na vida deles, na natureza, quando anoitece. Então, no caso dos cães, que são animais principalmente diurnos, à noite eles se preparam para ficar mais resguardados, para poupar energia, para absorver os nutrientes que eles adquiriram ao longo do dia, né? Fixar os aprendizados dos treinamentos, como acontece com a gente. Então, um sono de qualidade é muito importante quando a gente está estudando, quando a gente está aprendendo coisas novas. Então, algo que joga contra e que é muito comum na nossa vida humana atual, principalmente nas cidades grandes, é fazer passeio à noite, brincar muito com o cachorro à noite, fazer refeições, às vezes tarde da noite, 10, 11 horas da noite, deixar para dar a última refeição do dia. E tudo isso joga contra o processo de terapia comportamental. Então, a nossa recomendação é sempre respeitar esse ciclo natural de que quando anoitece, né, já é horário de começar a baixar o giro, tem aquele ápice de brincadeira umas 7 da noite e tal, mas passou isso, já é uma hora da gente deixar que esse animal descanse e fique tranquilo. Outro ponto que também aí é a grande sacada que a gente fala de resgate da essência é a estimulação cognitiva adequada. O que a gente quer dizer com isso? Não é ficar fazendo milhares de treinos, ensinando milhares de truques e comandos e sempre dependendo de ter uma interação cognitiva com a presença de um humano. Isso joga contra a gente ensinar o cão a fazer as coisas dele sozinho, a colocar comportamentos naturais da espécie dele. Então, você oferecer as atividades bioapropriadas que a gente tanto fala, você oferecer um brinquedo novo, né? Algo para ele farejar, alguma atividade onde ele realmente precisa usar um pouco o lado cognitivo e intelectual dele, sem depender da gente ficar passando instruções. Isso por si só já é uma grande terapia também. Então a estimulação cognitiva de treinamento com agente específico também tem uma dose adequada. Passou do ponto, isso pode ser até prejudicial para essa questão de ansiedade. E não só a quantidade, mas a qualidade. Então lembra-se, toda interação com você é só baseada em recompensar ele agir, ele fazer coisas, também não ajuda. Então começa a interagir, estimulando ele a se acalmar também. Não é tão dinâmico, não é tão divertido quanto fazer o cachorro passar no meio das pernas, pular por cima das costas, mas é muito mais necessário e muito mais útil. Não é tão instagramável, né? Não é tão bonito de mostrar para amigos. Ele só deitado ali, você recompensando. Às vezes passa a sensação de tédio e depressão, como a gente comentou, mas é isso às vezes que ele mais precisa. Exato.
Lembra que sempre os maiores desafios é onde a gente mais precisa trabalhar. Então, para quem é muito ansioso, aprender a meditar e ficar um bom tempo exercitando ali a presença, né, o momento presente, sem deixar a mente entrar naquela bagunça de pensamentos, é o grande desafio. Não é alguém ansioso realizar milhares de pensamentos e milhares de atividades ao mesmo tempo, pode não ser uma grande coisa que vai ajudar nessa questão com a ansiedade. E por último, mas não menos importante, assim, só falando desses, né? Eu acho que cada tópico desse aqui vale um podcast para ele por si só. E até se você gostou e ficou interessado em algum deles, deixa aqui o comentário que a gente pode produzir um episódio só sobre cada tema desse que a gente mencionou aqui, cada uma das camadas da terapia comportamental. Mas seria o ambiente seguro e tranquilo. Então, uma casa que tenha crianças, uma casa onde saia e entre gente várias vezes ao dia, que tenha mais animais, que toca muito interfone, muito telefone, que a rua é muito movimentada e o cachorro fica só lá na frente no portão, sabe? Que o bairro por si só é muito movimentado e passa muita moto, tem muita queima de fogos, enfim. Tudo isso pode jogar contra esse descanso e esses momentos de relaxamento. E o conselho mais importante sobre ambiente seguro e tranquilo é de, na rotina, a gente favorecer sonecas e momentos de descanso. Então, ele precisa ter muita atividade, ele precisa ter várias coisas legais para ele fazer ao longo do dia, mas é super importante também a gente ajudar e encaminhar esse animal a conseguir relaxar, a conseguir descansar. Nem que para isso a gente precise levar ele para um cômodo separado e ficar um tempinho lá com ele, né? E realmente ser um processo dele aprender a descansar, como a pessoa que mandou essa caixinha pra gente comentou de que o cão dela não consegue, ele não sabe fazer isso. Então também aí entra um processo importante de aprendizado da gente ensinar esse animal que ele pode relaxar, que ele pode ficar tranquilo, por mais que outras coisas estejam acontecendo no ambiente. Ansiedade, no fim, a gente veio de momentos de vida, eu acho que realmente os animais estavam ficando ansiosos pela falta do que fazer, porque muitas pessoas imaginavam que era só dar comida, água e uma casa que eles ficavam bem, e a gente trouxe eles para esse convívio mais próximo e a ansiedade piorou, e aí a gente começou a fazer coisas demais para tentar resolver essa ansiedade. Então, como sempre, é lógico que não é nem um extremo nem outro, mas a gente acredita muito que esse equilíbrio emocional, e é o que a gente preza e é o que a gente mais traz nos nossos cursos, nos nossos atendimentos, em toda oportunidade que a gente tem de criar uma rotina junto dos tutores, que não é sobre você ficar se sentindo sobrecarregada, achando que você tem que fazer cada vez mais coisas, que nada do que você faz está bom, que não importa o quanto você se dedique, seu animal continua com essa dificuldade de comportamento. Não é fazer mais, é fazer coisas certas, é entender o que é essencial e colocar isso em prática, e aí vai refletir num animal mais equilibrado. E envolve essas camadas que a gente falou. Olhar para tudo que faz parte da vida do seu animal, como você se relaciona com ele, como que é a rotina dele, treinos que são feitos ou não são feitos, e ir trabalhando aos poucos cada uma delas, e aí você vai ver que vai chegar uma hora que, juntando todas, ele tá super bem, sem você precisar se esforçar cada vez mais, que é o que a gente mais também tenta trazer dentro de tudo que a gente propõe, soluções que são mais simples, que resgatam essa essência, essa simplicidade que realmente funcionam. Isso que eu ia comentar, a soma de todas essas camadas é o que a gente chama de rotina bioapropriada. Então, não existe receita, regra, protocolo, obrigações do que precisa fazer ou deixar de ser feito. E, inclusive, se um dia você precisar contar com uma ajuda profissional, eu sugiro ser esse o seu filtro, você escolher uma pessoa que consiga ter esse olhar individualizado e que consiga adequar as sugestões do que precisa ser feito ao seu estilo de vida, proporcionando o melhor estilo de vida possível para o seu animal.
E até analisando o seu animal individualmente, Exato. né? Tem algumas raças, tem alguns arquétipos de vira-latas que a gente fala que podem ter mais tendência a ter comportamentos ansiosos por vários motivos ou serem mais inseguros. Quanto mais a pessoa conhecer essa individualidade, mais ela vai conseguir direcionar e ajudar vocês. E tem algum recado final? Não, eu acho que é isso, assim, tem esse olhar. A ansiedade também é importante a gente saber que não vai para o lado só da hiperatividade, tem animais que são muito ansiosos, que acabam sofrendo por compulsões, né, lambedura de patas, gatos que se lambem demais, animais que ficam super apáticos por não ter muita atividade. Então são vários sinais aí que podem mostrar esse desequilíbrio emocional e que não deixe de contar com o seu olhar somado a um olhar de alguém experiente e com capacidade de avaliar realmente essa questão emocional deles, assim, não é só ficar olhando o comportamento em si e julgando a partir de uma percepção se está sendo bom ou ruim, se isso é obediente ou desobediente. Ele precisa realmente desse cuidado mais voltado à espécie dele, ter uma vida, um lifestyle, como a gente diz, muito bioapropriado, e que é isso que vai trazer aí a boa convivência e todo mundo conseguindo viver uma vida mais feliz e saudável, seja uma vida humana, seja uma vida dos animais. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso espaço Resgate da Essência, que inclusive a gente tem uma aula muito legal sobre atividades bioapropriadas, e o nosso curso de inteligência emocional, que a gente sempre recomenda para qualquer um que quer ter um animal equilibrado. E se você gostou desse episódio, como uma forma de troca para nós por ter disponibilizado esse conteúdo para você, compartilha com alguém que você conhece, deixa aqui na avaliação 5 estrelas para que ele possa chegar a mais pessoas. Se você compartilhar lá no Instagram, marca @poracá para a gente ver, que a gente fica muito feliz. E obrigada por escolher nos ouvir hoje e expandir a consciência sobre o seu animal.